Na última semana, mais precisamente no dia 31 de março, que foi o meu aniversário, eu fui conferir a sequência de Sonic, o primeiro filme que estreou lá em 2020 e agora estamos em 2022, 2 anos depois da estreia da primeira parte, que foi um dos últimos filmes que eu assisti nos cinemas antes de entrarmos nesse esquema da pandemia, e foi um filme que me marcou muito, porque Sonic é um personagem que marcou minha infância. Eu tive o Mega Drive, tive vários jogos do Sonic. Foi meio que aquele lance, né? Tinha galera que tinha Super Nintendo e eu tinha Mega Drive, então Sonic acabou sendo o meu mascote da infância, digamos assim. E junto com o Mega Man é o meu personagem favorito do universo dos games. E foi uma grande surpresa pra mim na época, porque a gente vem ao longo dos anos de uma bateria de filmes que adaptam personagens ou histórias de videogame e não tem dado muito certo, né? E aí vinha aquela fagulha de esperança com o primeiro filme do Sonic e foi uma grande surpresa. Um filme que trouxe vários elementos dos jogos, mas não só isso. Ele foi muito importante porque ele convidava o telespectador que não acompanhava a franquia. Era um filme feito para o público amplo, não só aquela galera que acompanhou o personagem nos jogos, mas também quem estava querendo conhecer o personagem ou procurando um filme divertido, né? Porque no fim das contas, Sonic, tanto o primeiro quanto o segundo, são filmes para a família. Aquele típico longa de sessão da tarde, com aventura, diversão, comédia, um pouquinho de drama, por que não? E Sonic 2 conseguiu fazer o que eu não esperava, ser melhor que a primeira parte. Pra quem não recorda, Sonic é um personagem criado pela SEGA, o nosso ouriço azul, que já apareceu em várias plataformas diferentes, Mega Drive, Master System. Atualmente você pode até jogar na Steam, né? Tem um pacote com vários jogos clássicos dele e também alguns jogos novos. E como eu disse, foi um personagem que marcou minha infância. Inclusive ainda tem aqui algumas fitas do Mega Drive do Sonic, então eu tenho um carinho muito grande com o personagem e eu sempre procurava saber um pouco mais da franquia, né? Consumir mais além dos jogos. Naquela época a gente não tinha muita coisa, mas com o passar dos anos vieram aí animações, quadrinhos como esse aqui que está do meu lado e que eu quero em breve comentar com vocês aqui no canal, né, da IDW, que deu uma expansão de universo pro personagem e outros personagens começaram a surgir. Esse filme, a sequência de Sonic, tem a presença de dois grandes ícones da franquia. O primeiro deles é Tails, a raposa aí de duas caudas, que apareceu pela primeira vez no segundo jogo da franquia. É um personagem que ajuda Sonic bastante e aqui nesse filme também desempenha esse papel. E nós temos um personagem também muito querido dos fãs que apareceu no terceiro jogo, que é o Knuckles, o Echidna, que é meio que um antagonista do Sonic. Tem um comentário muito interessante que a Ana fez assistindo o filme comigo, que lembra muito a relação de Vegeta com Goku. É aquele amigo, meio inimigo, mas que ajuda e está ali do lado. Então acho que a definição perfeita do Knuckles seria o Vegeta da franquia Sonic. E ele está aqui nesse segundo filme como um antagonista ao lado de Robotnik, que sobreviveu depois da primeira parte. Em Sonic 2, nosso protagonista continua vivendo em Green Hill ao lado de Tom e Mad. Só que em paralelo a isso ele tem uma carreira de, não é bem vigilante, porque ele se revela para o público, né, como um super-herói, como ele mesmo fala, indo em vários lugares do globo para salvar as pessoas. Só que eventualmente, durante essas missões aí de resgate, de pegar ladrões e etc, ele acaba destruindo uma cidade, destruindo uma rua. E eu acho que toda a lição do filme é como o Sonic precisa evoluir ainda um pouco mais para ser um herói e encontrar outros semelhantes a ele. E é nesse momento que entra Tails e Knuckles para melhorar o personagem, digamos assim, evoluir o Sonic, porque vamos concordar que o Sonic ainda é uma criança de certa forma, então ele precisa amadurecer em alguns pontos, e a entrada desses dois personagens serve justamente para fazer com que isso aconteça. E como eu disse, Robotnik está de volta, né? Ele sobreviveu lá na primeira parte, foi para aquele planeta, ele consegue escapar graças à ajuda de Knuckles, que está procurando o Sonic, porque existe uma treta antiga da sua tribo contra a tribo do Garra Longa, que é aquela coruja, a Garra Longa na verdade, aquela coruja que aparece na primeira parte e aparentemente é morta pelos Echidnas naquele flashback que a gente vê logo no comecinho do primeiro filme. E o Knuckles está atrás de um artefato muito poderoso, que é a Esmeralda Mestre, que aparece nos jogos, mas aqui tem uma leve diferença. Até para melhorar a narrativa, eu acho que até que funcionou, né? Dentro da Esmeralda Mestre existem as 7 Esmeraldas do Caos, que aparecem também nos jogos e que são fonte de poder inimaginável para quem consegue reunir todas elas. E nesse caso, quando o Knuckles revela que está procurando a Esmeralda Mestre, isso atiça a curiosidade do Robotnik,
que aproveita para criar uma falsa aliança até encontrar essa esmeralda e passar a perna no Knuckles. Em resumo, a trama do filme é essa. Eu não quero estragar a experiência de vocês, porque teve muita coisa que aconteceu que eu não esperava. Eu fiz isso no Batman, fiz isso no filme do Morbius e fiz no Sonic também. E como eu disse pra vocês, vai ser meio que uma rotina minha de não buscar muitos materiais, spot, trailer, sinopse antes de assistir um filme desse porte, né? Porque eu acho que as reações são muito mais genuínas. Pontos positivos desse filme, eu acho que ele conseguiu trazer o coração da primeira parte, galera. Tem muita aventura, tem muito humor, tem muita ação também. É um filme bem inocente e isso não é um demérito, tá? Eu acho que ele é capaz de conquistar vários públicos diferentes, principalmente público-alvo, que são as crianças, mas também ele conversa com o público adulto. Eu acho que esse é o grande trunfo dele. Bons efeitos especiais, deu uma melhorada considerável da primeira parte. Tem alguns momentos que dão um deslize aqui e ali, mas o todo é bem interessante. E eu senti que eles abraçaram muito mais a fantasia, a parte do jogo. Não seguir a trama do jogo, mas seguir a estética do jogo e não ter medo de ser Sonic. Eu acho que muita adaptação de jogos tem medo de seguir à risca algumas coisas que fazem daquele jogo o que ele é. E Sonic traz muito isso. Eu espero que esse tipo de movimento influencie em outros estúdios que acreditem que, pô, um ouriço azul funciona, por que não um guerreiro também azul que dispara blaster no seu braço? Ou filmes como Assassin's Creed, que fugiu da trama original e procurou seguir outros elementos e não entregou o que realmente deveria ser no filme. Eu acho que Sonic consegue muito bem fazer isso, e como eu disse no começo do vídeo, ele não segue à risca a história do jogo, ele pega elementos e constrói uma nova história. E é isso que é importante para conquistar o público de fora, porque o público de jogos, ele já vai assistir o filme, ele já gosta do personagem. O importante da Paramount, que é a empresa responsável, é conquistar aquele cara que nunca viu Sonic, que nunca pegou no videogame, nunca leu um quadrinho e assistir aquilo e sentir convidado a acompanhar esse universo. O universo esse que já está em constante expansão. Já temos aí confirmado um terceiro filme, vai ter aparentemente uma série spin-off do Knuckles, que eu acho que vale muito a pena, porque o personagem foi uma ótima adição ao filme. Toda a história de drama dele funciona muito bem, e a relação dele com o Sonic eu acho que merece ter mais materiais pra gente acompanhar. Eu acho que essa série vai ser uma prequel, mas se trouxer o Sonic em alguns momentos, fazer um flashback aqui e ali, vai funcionar também. Um ponto que pode soar negativo, mas não é exatamente negativo, é que eu senti falta da presença do núcleo humano. Eu acho que no filme do Sonic os humanos funcionam muito bem e eles ficaram um pouco afastados desse filme para dar espaço ao Sonic, Knuckles, Tails e Robotnik. Eu entendo que é para dar mais consistência aos novos personagens, mas eu gostaria de vê-los mais vezes no terceiro filme, os humanos, principalmente o casal, que são os pais do Sonic, digamos assim. Eles funcionaram muito bem no filme, diferente de outros longa-metragens, onde a parte humana ela não serve para nada basicamente. Nesse filme ela funciona. E principalmente lá no finalzinho, quando nós temos a inserção do exército, daquela força militar, que vai ter um papel importante, eu acredito, na terceira parte, até porque esse filme também termina com a cena pós-créditos, uma cena muito importante. Mas, gente, não é um ponto negativo do filme, eu gostaria de ver mais os humanos, porque eles estão bem legais, tem muita parte de humor com eles, eu acho que funciona muito bem a interação do Sonic com esses personagens, mas no fim das contas é um filme muito divertido, assim como o primeiro. Me emocionei em várias partes do filme, a parte do fã que tá dentro de mim, ela aflora em vários momentos, não tem como isso não acontecer, até porque, como eu disse, é um personagem que eu cresci jogando, então eu conheço várias coisas dele, então me emocionei. Eu acho que vai emocionar também quem gosta dos jogos e também quem não acompanha, porque tem muita coisa legal. Mas e você do outro lado, já conhecia o personagem, já tinha assistido o primeiro filme, já assistiu o segundo, o que é mais importante ainda? Comenta aqui, e se você chegou agora no meu canal por conta desse vídeo, seja bem-vindo, se inscreve aqui. Eu trago reviews de quadrinhos, filmes, curiosidades, séries de TV, tudo que envolve esse universo da cultura pop. Então se inscreve no canal, ativa esse sininho que está aqui embaixo para você ser notificado toda vez que sair um material nesse modelo. E a gente se vê muito em breve, hein? Tchau, tchau!